Se a vitória não consegues, espera ele vem, confia ele vem e faz um milagre. Olá, boa noite para quem está a entrar, boa noite, peço desculpas, estava aqui a mandar os convites para que muitos possam ser abençoados e muitos possam participar. Sejam bem-vindos, beijinhos, boa noite, a paz para ti. Bom, hoje vamos fazer este direto, esta live em princípio vamos fazer sem música, se entretanto isto aqui atualizar, porque eu não estou a conseguir colocar a música, mas o que importa é que estou eu, vocês e Deus e vamos todos ser muito abençoados com esta mensagem maravilhosa que hoje o Paizinho do Céu colocou no meu coração. Então prepare-se para ir a lugares profundos, porque é para lá que o Senhor tem direção para si. Acho que vou conseguir colocar música. Então, que Deus abençoe o seu sábado, que o seu coração esteja aberto, pode partilhar à vontade esta live com outras pessoas, sinta-se à vontade para que outras pessoas sejam abençoadas, porque é algo muito especial. Então, vamos lá aqui começar em Ezequiel 47, se você tiver aí a sua Bíblia, acompanhe, se não só ouça. E que o seu coração esteja hoje como uma boa terra, sedenta, à espera de realmente de algo sobrenatural, destas águas maravilhosas do Espírito, que vão regar a sua vida, regar a sua fé, acrescentar tudo aquilo. Sabe que quando Deus está a mandar algo para a sua vida, uma palavra para o seu coração, é sempre para acrescentar algo à sua fé. É para que você cresça mais e mais e mais. Então, sintam-se todos abençoados que estão aqui. O Paizinho vai falar e depois eu coloco música mais daqui a pouco, porque agora não está a dar. Então eu quero lhe falar aqui acerca de direção que você deve tomar na sua vida, direções de fé e pesos que você deve largar para trás, coisas que às vezes o atrapalham de alcançar aqueles lugares sobrenaturais que você tanto deseja no seu coração. Saiba uma coisa, se você tem um desejo no coração de algo sobrenatural, algo que você às vezes, bom, mas como é que eu vou conseguir chegar lá? Será que este desejo aqui não é imaginação da minha cabeça? Olhe, eu digo-lhe garantidamente que Deus jamais colocaria no seu coração um sonho que fosse impossível para Ele. Então eu quero lhe falar aqui acerca de direção. Beber um bocadinho de água e assim também dá uma pausa, não é? Então aqui em Ezequiel 47 fala o homem, então isto aqui foi o profeta que foi levado por Deus, ou seja, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo. Deixa-me aqui só colocar os óculos. Da soleira do templo, e indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo e ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Então, algo maravilhoso que você pode fazer quando ouve a palavra ou quando lê a palavra é você meditar nestas águas. Aqui no caso estamos a ver as águas, estamos aqui a falar das portas e a ver como ele também está a ser conduzido pelo anjo do Senhor, por Deus. Então ele deixou-se ser conduzido pela fé, e algo que Deus quer fazer na sua vida é que você perca
o controle das suas mãos, porque às vezes você tem tentado fazer tanta coisa na sua vida pela sua força, pelo seu poder, e às vezes dá errado. Mas quando você deixa esse controle nas mãos de Deus, Ele passa a governar a sua vida e você passa a ficar num lugar de descanso. Imagine no avião, Deus conduzindo esse avião e você sendo conduzida e conduzido por esse piloto maravilhoso, porque Deus, quando está no controle da sua vida, Ele vai levá-lo e vai levá-la para o lugar certo. Conduziu-me para o lado de fora até à porta externa que dá para o leste, e a água fluía para o sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ele mediu 500 metros, levou-me pela água que batia pelo tornozelo. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava pelo joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. Eu vou dar aqui uma pausa para lhe dizer algo. Quando você está numa praia ou a entrar num rio e você está a andar ali à beira da água, você está a atravessar assim um riacho, e quando você está a andar na água, vai pisando e a água vem pelo tornozelo, você tem controle onde você está a andar. Você tem controle, é você que está a dominar os seus passos. E quando a água está pelo joelho, você também ainda está a controlar os seus passos, você está a controlar os seus movimentos, você ainda está no controle de si mesmo. Quando a água vem pela cintura, você ainda continua com os seus movimentos e você consegue se mexer. Quando a água vem pelo pescoço, você também ainda consegue. Mas quando você perde o pé e mergulha em águas profundas, já não é você que está no controle. Você perde o controle e você aí, ou você sabe nadar muito bem, ou então se arrisca e deixa-se levar pelo rio. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você se deixe levar pelo rio. Vamos aqui continuar. O rio, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Ou seja, não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, ou seja, ele teve que permitir, ou seja, ele teve que nadar e sair das águas pelos tornozelos, pelos joelhos e pelas cinturas e teve que permitir atravessar aquele rio. Então é o que Deus quer fazer na sua vida, é que você atravesse o rio, que você se permita ser levado por Deus. Repare que Ele não está a atravessar aquele rio por opção dele. Ele foi levado, o homem levou-me de volta à entrada do templo. Então ele foi levado até àquele lugar. Ele podia ter negado, mas ele foi. Então eu vou lhe dizer o que é que ele viu do outro lado. O que é que a obediência faz? A água, direção da região, vi muito... quando cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio e ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arábia, onde entra o mar. Quando deságua o mar e ali a água é saneada, por onde passar o rio haverá todo o tipo de animais. Por onde passar o rio haverá todo o tipo de animais. Por onde o rio fluir, tudo do modo onde o rio fluir, tudo fluirá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Egedi e Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos,
como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos ficam saneados, serão deixados para o sal, árvores frutíferas de toda a espécie crescerão, ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo o mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Então, deste lado do rio havia um lugar de grande prosperidade. Como você, ali havia uma promessa daquele lado, onde as águas iam sempre fluir, ia haver folhas que iriam curar, ia haver frutos que iriam servir para comida, ia haver grandes peixes. Quero já dizer que simbolicamente grandes peixes significa prosperidade. Quer dizer que quando você sonha, se você sonha com peixes, que está a pescar grandes peixes, se você tiver este sonho esta noite, saiba que é um sinal de prosperidade para a sua vida. Então, ali do outro lado havia essa visão de que as árvores tinham bom fruto, que havia ali tudo bom, folhas que as folhas não murchavam, os frutos não caíam, todos os meses produzirão. E porque havia sempre água vinda do santuário. Então, existe uma água que vem do santuário, que é a água os rios de águas vivas de Deus que vêm sobre a sua vida. E esse rio não seca, é um rio que lhe traz vida, é um rio que lhe traz cura. Então, aqui quer dizer que este rapaz, para chegar até ali, o profeta Ezequiel, para chegar até ali, ele teve que obedecer a Deus. E imagine, se ele não obedecesse, ele não desfrutava desta visão. Ele não tinha esta experiência. Então, há experiências que você vai ter que ter na sua vida por fé. Ou seja, tem que acreditar. Ele acreditou e seguiu e saiu ali da sua zona de conforto. Vamos falar aqui agora o que é que simboliza ali aquelas águas. Imagine, você está a andar com as águas pelos tornozelos ou pelo joelho, você consegue se mover. Você ainda está a ter controle sobre si. E o que Deus tem vontade de fazer na sua vida é algo que você perca o controle sobre si e deixe-se mover pelo rio, deixe-se mover pela fé e deixe ser Deus a tomar o controle da sua vida, que é para Ele o poder levar a lugares de prosperidade. Pastos verdejantes, águas tranquilas, águas abundantes, prosperidade. É isso que Deus tem para a sua vida. Eu quero dar aqui um exemplo de outra pessoa que também obedeceu. Agora você pode... É bom que você neste momento, antes de eu entrar na outra parte, que você pense o que é que tem impedido, você se entregar por completo a Deus, a um sonho. Talvez você tenha sonhos sobrenaturais. Você já ouviu Deus a dar-lhe uma direção também para que você fosse para um lado ou mudasse de área, saísse da zona do conforto. Ele aqui teve que sair da zona do conforto. Enquanto você estiver a viver pela sua própria força, na sua própria mentalidade, você vai estar sempre na zona de conforto, porque você está habituado a dar passo até aqui. Você só está habituado a esse nível você só está habituado a andar num ritmo. E Deus tem sempre um ritmo muito mais alto para si. Deus tem sempre coisas muito mais altas para si. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu creio que se você está aqui a assistir esta live, você é uma pessoa que ama a Deus da sua forma. Talvez você até se sinta aí, mas eu não amo por completo, porque eu não conheço ainda bem, eu já estou farto de cometer pecados e fazer coisas erradas e fiz 1001 coisas. Mas olha, não se trata do quanto você ama a Deus, mas o quanto Ele o ama a si. Quando você acredita neste amor que Ele tem por si, dentro do seu coração começa a fluir um amor sobrenatural, algo que lhe traz assim muita paz e muita clareza, porque é um amor imerecido. A Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça. A salvação foi uma graça. O que é que quer dizer graça? É um favor imerecido. Você não merece, eu não merecia, nós fizemos muita coisa errada. Então Deus deu o Filho dele, Jesus, para nos salvar gratuitamente, graça. Então você entende esse amor e tem muito mais formas de Deus se revelar em amor pela sua vida. Por isso não se condene, não permita que a sua consciência fique pesada. Eu não mereço, eu não sou nada, não sou ninguém, já fiz isto, já fiz aquilo. Arrependa-se simplesmente. Se você tem consciência que fez coisas erradas,
Você lembra-se lá quando estavam lá quando Jesus estava na cruz e estavam os outros dois lá, um em cada cruz também, os ladrões, e o outro estava de um lado a xingar e disse, se és o filho de Deus, se és isto, se és aquilo, sai daí. E o outro disse assim, não, ele não é merecedor de estar aqui, nós sim. Então ele reconheceu que que ele era um ladrão, reconheceu o erro dele e disse que não, que Jesus era santo e que não merecia estar ali, ele não tinha feito nada, mas eles sim. E naquele mesmo momento Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entende? É só reconhecer. É só reconhecer. Então, às vezes há coisas que o podem impedir de você viver aquilo, promessas que Deus tem para a sua vida. Agora aqui, você ouviu falar deste exemplo aqui das águas e você pode pensar, uau, sim, eu quero viver uma vida de prosperidade, eu quero viver uma vida com Jesus, eu quero viver uma vida com Deus, sim, mas pode haver várias promessas que Deus tenha para a sua vida, talvez você não tenha consciência disso, mas eu tenho aqui uma promessa que com certeza que é para todos que estão aqui, que foi a promessa que foi feita a Abraão. Aqui Abraão já tinha uma direção do que é que iria acontecer na vida dele. Aqui este rapaz foi conduzido por fé e ele não sabia para onde é que estava a ser conduzido, só depois de chegar lá. São dois tipos de fé diferentes. Este foi conduzido a um lugar onde ele não sabia e onde Deus só queria que ele perdesse o controle dele mesmo para ele poder conduzir a vida, ou seja, conduzi-lo àquele lugar de prosperidade, para que ele tivesse aquela visão e visse aquilo e desfrutasse daquela maravilha. E aqui, Abraão já foi uma promessa geracional para gerações. Então, e uma promessa que ele também tinha sobre a vida dele. Então aqui lá em Gênesis 12 diz assim, o Eterno disse a Abraão, e tome posse também aí para a sua vida desta promessa, porque esta palavra é atual, é para o seu coração também. O Eterno disse a Abraão, deixa a sua terra, olha aqui que direção, Deus aqui já falou, Abraão, deixa a sua terra, a sua família e a casa do seu pai e vá para a terra que eu mostrarei a você. Então, olha que coisa louca, imagine Deus chegar ao seu ouvido e falar assim, olha, sai daqui deste lado, ou vai para outro país, vai morar ali, você ouvir isto audivelmente. Mas olha aqui, vá para a terra que eu mostrarei a você, agora, ouça, farei de você uma grande nação e o abençoarei. Você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Olhe que promessa sobrenatural. Então aqui, Deus deu uma direção a Abraão para ele se dirigir para um lugar, ou seja, para ele deixar a terra dele, a família e a casa do seu pai e vá para a terra que eu mostrarei a você. Então, ele dirigiu-se para uma terra que Deus lhe iria mostrar, até que ainda não tinha mostrado, mas ele já ia com uma promessa de ser abençoado, de ser famoso, de ser abençoado, e aqueles que o amaldiçoassem também iam ser amaldiçoados, e os que o abençoassem também iam ser abençoados, e repara aqui numa coisa, não é só algumas famílias, todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Olha que coisa sobrenatural. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Naquela altura não havia redes sociais, não havia uma forma de ele estar a falar com as pessoas através do YouTube ou do Instagram ou do Facebook ou de qualquer outra rede social, ou do WhatsApp ou qualquer outra rede, do Zoom, qualquer rede social, rede de comunicação ou televisão. E Deus estava-lhe a dizer que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas através dele. Abraão partiu dali como o Eterno o havia ordenado e Ló foi com ele. Então,
Ló foi com ele, Ló colou-se a ele. Eu acho que já falei aqui desta história, não tenho uma vaga ideia. Ló quer dizer véu. O significado original do nome Ló, o seu nome tem um significado original. O meu nome tem um significado original. Então o significado do nome original de Ló quer dizer véu. O que é que um véu faz? O véu tapa a visão. Entende? Então havia uma promessa aqui para Abraão, mas Ló foi com ele, o primo foi com ele. E às vezes há pessoas também na sua vida que talvez não se chamem Ló diretamente, mas talvez você tenha Lós na sua vida que estão a atrapalhar a sua visão de você prosperar. Estão a atrapalhar a sua vida de fé. Estão a impedi-lo de você avançar nos sonhos que Deus colocou dentro do seu coração, nos planos e propósitos que foram feitos para si. E olhe que Deus trabalha com cada pessoa na sua individualidade de uma forma especial. Não é porque eu estou a dizer aqui para várias pessoas, não é porque eu estou a falar aqui para várias pessoas que você pode estar a pensar assim, não, isto é para o outro. Não, você está aqui, é para si. Deus está a falar consigo. Talvez não seja para você sair da sua terra, ou talvez seja. Mas Deus sempre tem respostas para o coração das pessoas. E Deus depois vai confirmar com muita paz, com muito amor ao seu coração, a direção que Ele tem para o levar. Talvez você esteja no caminho errado. Aqui, o Abraão já era uma pessoa abençoada, mas Abraão era um homem rico. Mas Deus tinha algo melhor para ele, maior, sobrenatural, tinha uma promessa para ele. Abraão partiu dali como o Eterno o havia ordenado e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade, saiu de Harã e levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Harã. Tomaram rumo a Canaã e chegaram àquela terra sãos e salvos. Então aquela região foi assolada por um período de fome. Para sobreviver, Abraão teve de mudar-se para o Egito. Porque a fome era devastadora. Aproximando-se do Egito, ele disse à sua mulher, pronto, aqui depois foi um episódio que ele teve que mentir também para guardar a mulher, porque como a mulher era muito bonita, mas aqui quero chegar aqui no 13, versículo 13. Abraão saiu do Egito e voltou para Negueb, e a sua mulher e tudo o que possuía. Ló estava com ele. E a essa altura Abraão já era muito rico. Ou seja, ele já tinha enriquecido. Ele já era muito rico. Sendo proprietário de muito gado, prata, ouro, ele saiu de Negueb e foi acampado pelo caminho até chegar a Betel, o mesmo lugar onde havia armado a sua tenda. Ali, entre Betel e Ali, edificou o primeiro altar. Ló acompanhava Abraão nas viagens, também estava rico, possuía ovelhas, gado. Então, olha, repare uma coisa, quando alguém está do seu lado, se você está a prosperar, todos os que estão ao seu lado prosperam. A bênção de Deus que está sobre a sua vida toca para toda a gente. Você está aqui, você é uma pessoa tão abençoada, eu sou uma pessoa tão abençoada. A bênção consegue transbordar para outros e é esse o propósito de Deus. Deus não quer que você transborde só para dentro, que as águas não fluam. O rio de Deus tem que fluir para outros. É como se fosse, a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Então ali Abraão estava a dividir a bênção dele com o sobrinho, com o primo, com o Ló. Então, ele estava a prosperar também, Ló estava a ser abençoado por causa daquela promessa, daquela bênção que estava sobre a vida de Abraão. E o mesmo acontece com a sua vida. Se você é uma pessoa que está aqui a ser abençoada, já foi abençoado, as pessoas ao seu lado vão ser abençoadas. E eu, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que não será só na sua casa, será para toda a sua cidade, para todo o seu bairro. Você vai ser uma pessoa próspera. Uma pessoa próspera. Mas você tem que seguir a voz de Deus. Obedecer à direção. Olha aqui. Abraão obedeceu. O profeta Ezequiel obedeceu. O profeta Ezequiel obedeceu sem saber para onde estava a ser levado. O homem levou-me. Então eu estou-lhe aqui a falar de dois tipos de direção diferente, de fé diferente. Ali o profeta Ezequiel foi e ele
teve que estar submerso nas águas, deixar o rio levar para conseguir ver o que estava daquele lado, na prosperidade, a prosperidade que estava daquele lado. Aqui Abraão, Deus disse-lhe que ele ia ser isto, ia ser aquilo, e ele já sabia para o que ia, e foi. Então você pode ser abençoado de várias formas. Você pode chegar ao seu lugar de destino, àquele lugar que você tanto sonha, de formas diferentes, quando você ouve a Deus e obedece à direção, sendo estranho ou não. Aqui também foi meio doido, você pode pensar, não sei qual das duas formas foi mais doida, se foi a do Ezequiel, que foi levado e que foi dando espaço e água pelos tornozelos, ou se foi aqui a de Abraão, que ele disse, olha, larga a tua terra, larga a tua família, sai daí e vai para aquela terra que eu lá te abençoarei. Continuando, aqui, para você ver aqui, para você entender às vezes quando você leva os lós da sua vida, lós consigo, pessoas que tapam a sua visão, pessoas que não partilham da sua fé, pessoas das quais às vezes é só para estar ali também só um tempo, porque tu tens um tempo determinado debaixo dos céus e tu tens um propósito também. Então há pessoas que às vezes são para estar um tempo na sua vida, você pode abençoá-las, tudo bem, ok, mas quando você começa a ver que está a tirar a sua paz, que eu vou-lhe contar aqui o que é que aconteceu, você tem que tomar também as suas atitudes, e às vezes são atitudes dolorosas, porque eu creio aqui que Abraão amava este familiar, o Ló, senão também não o tinha levado com ele, não é? E você também às vezes ama pessoas, mas chega um tempo que você tem que fazer uma escolha. Tem que fazer uma escolha. Se você quer subir, eu vou dizer aqui uma coisa que pode não parecer muito religiosa, ou eu também não sou religiosa, eu não sou praticante de religiosidade, eu tenho fé, eu sou cristã, eu creio em Cristo, creio em Jesus, mas eu vou-lhe dizer aqui algo muito sobrenatural. Enquanto se você tem visão de águia, você deve voar com águias. Você deve voar com águias. Se você andar com pardais e tem visão de águia, não se esqueça que os pardais não conseguem voar tão alto como águias. E isto aqui não tem a ver com soberba, tem a ver com visão. Tem a ver com lugares onde você quer chegar. E você é livre de sonhar alto, você é livre para voar alto. Talvez você seja uma águia, você está aqui e você tem uma visão de águia, mas você possa ter sido formado e criado num ambiente onde só havia galinhas e as galinhas bicam o chão. E você não tem culpa disso. É o seu passado. Não importa, mas esta live, este direto, está aqui a vir hoje, que é para reavivar a sua visão, a sua identidade. Imagina, a pessoa tem uma identidade que é uma águia, mas ela não tem culpa. Ela cresceu num ambiente onde só havia pessoas, galinhas, pronto, bicam o chão, só estão a olhar para baixo. Mas você estava ali naquele ambiente e não se sentia bem. Você via, mas eles não voam, mas eu quero voar. Eles só bicam o chão e eu olho para cima e eu preciso trocar as penas, eu tenho uma natureza diferente. E está tudo bem, você pode ter uma natureza diferente. Então é o tempo de você abrir as suas asas e voar. E voar. Mas lá está, para você voar, aqui como o Abraão, ele teve que ter aqui uma atitude, às vezes você também tem que deixar o ambiente do galinheiro. Então, vou-lhe aqui partilhar. Ló acompanhava Abraão nas viagens, também estava rico, possuía ovelhas, gado e tendas. Assim, a terra ficou pequena para os dois. Ok. Porque eram muitos bens. Logo começaram a ocorrer brigas entre os pastores. Então, quando havia muitos bens, começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles perceberam que já não tinham condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os fariseus viviam na mesma terra. Abraão disse a Ló: não deve de haver brigas entre nós, toma atenção, não deve de haver brigas entre nós, entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos parentes. Então ele falou ali com muita sabedoria, com muito amor, com muita maturidade e disse: olhe em volta deste lugar, há muita terra aqui, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló estudou a região e viu toda a planície de Jordão, que era bem
irrigada. Isso foi antes do Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até um jardim do Eterno. A terra se estendia e ele foi para lá. Pronto, ele escolheu aquela terra, mas aquela terra depois veio ser destruída por Deus. Repare, Abraão teve uma atitude maravilhosa até com Ló e deu-lhe a escolher, olha, escolhe o que tu quiseres, ou seja, ele abriu o leque para ele escolher o que ele queria, escolhe o que tu quiseres, porque se tu fores para aquele lado eu vou para o outro. Então ele sabia que já não dava para eles dois estarem juntos. Então há atitudes às vezes que na sua vida, há sonhos, há projetos que Deus coloca dentro do seu coração e você vai ter que ter esta sabedoria também. Não digo que seja de separar pessoas, pode ser bens, pode ser ambientes que você esteja. Pode ser coisas que Deus queira trocar na sua vida para o levar a um nível mais alto. Então, você vai ter que ter a sabedoria que Abraão teve, porque ele disse, olha, não é bom que estejamos a discutir, mas fica à vontade. E está tudo bem, se você até quiser se separar de alguma pessoa, eu não estou aqui a falar de divórcio, mas às vezes há relacionamentos, quando eu estou aqui a dar os exemplos das galinhas e dos pássaros. Sabe uma coisa? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você tem bons sonhos, se você tem bons princípios em si, você quer voar alto, se você estiver sempre ao seu lado com pessoas negativas, que vão estar a mandá-lo para baixo, o próprio Jesus era seletivo. Olha, Jesus era seletivo ao ponto de ele querer fazer um milagre numa casa e dizer assim, olha, saiam todos dentro de casa, só fica aqui Pedro e Tiago, creio eu. Saiam todos, porque estava ali um ambiente de incredulidade, um ambiente tão negativo que o próprio Jesus teve que mandar as pessoas saírem daquele ambiente. Então há coisas que Deus quer fazer na sua vida e Deus vai-lhe trazer as pessoas certas para que ele possa cumprir os planos e propósitos que ele tem para si. A Bíblia diz que Deus concede os desejos mais profundos. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para Ele nos dar o fim que nós desejamos. Isto está escrito desta forma. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para que você tenha o fim que você deseja. É um desejo que é seu. É um desejo que é seu e alguém há de estar nos planos de Deus alinhado para estar dentro desse seu desejo, dentro desse seu sonho. Então, não troque a rota, não deixe de ouvir a Deus. Você viu aqui dois exemplos maravilhosos que eu dei agora. Foi ali o de Ezequiel, que se deixou ir pelo rio e vemos ali a experiência do que é mergulhar e ser conduzido por Deus completamente. E lá está, tem que sair da zona de conforto. Ele teve que sair da zona de conforto para ele encontrar aquele lugar de prosperidade que havia do outro lado do rio. Ele teve que sair da zona do conforto. Ele não pôde ficar com a água pelos tornozelos, nem pelos joelhos, nem pela cintura, porque ele ali tinha o controle. Então ele teve que ir para mais fundo. Então é aí que Deus quer que você chegue. Deus quer que você fique submerso nas águas do Espírito. Então seja uma águia que mergulha profundamente nas águas do Espírito e consegue alcançar os lugares altos que Deus tem para a sua vida. Você consegue voar alto. Eu não sei se isto está a ser muito, muito profundo, mas você consegue voar muito alto em Deus, imerso em Deus. Porque sabe uma coisa, quando você está imerso em Deus, você está escondido de todo o mal, dos seus inimigos, daqueles que o querem atrapalhar, daqueles que vêm à sua vida que têm inveja, assim como tiveram de José, como tiveram de Jesus. Jesus foi das pessoas mais invejadas porque Jesus era ousado, falava o que era certo no momento certo, de uma forma sábia. A sabedoria de Jesus, a ousadia de Jesus, a liberdade de Jesus fazia uma confusão lá para os fariseus incrível. Os milagres que Jesus fazia começou a chamar a atenção dos invejosos. E às vezes está tudo bem. Às vezes vão acontecer milagres e maravilhas na sua vida e vão acontecer mesmo. E as pessoas podem invejar. Mas saiba que você é submerso em Deus e firme no seu propósito, na direção de Deus, Deus está consigo. A Bíblia diz que ainda que eu passe o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me conduz a pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, sei que Tu estás comigo.
Então, Davi podia-se desviar dos caminhos às vezes, e você pode-se desviar às vezes do caminho de Deus, às vezes pode acontecer, mas uma coisa é certa, Deus está consigo nesse vale, Deus está consigo quando você não estiver bem, Ele está lá sempre do seu lado, e você tem que ter fé, que Ele disse que não o deixa nem o desampara. Então submeta-se à direção dele. Deus disse a Abraão: sai da terra da tua parentela e vai à terra que eu te enviar. E repare uma coisa, ele disse que todos iriam ser abençoados através dele, de Abraão. Então aqui há uma bênção geracional, de gerações, porque não foi diretamente por Abraão que aconteceu isso, mas foi através do seu filho. Então às vezes há coisas que vão acontecer através de pessoas, dos seus filhos, de alguém a quem você deu uma palavra, alguém a quem você abençoou. Essa pessoa vai ser uma bênção para outras pessoas. Mas cumpra o seu propósito, faça aquilo que Deus o chamou, vá na direção que Deus o chamou para andar, confie em Deus, tenha fé, porque aí você vai estar seguro. Submerse nas águas de Deus, seja uma águia que mergulha nas águas de Deus e voa alto. Nos oceanos de Deus há milagres e maravilhas. Nem toda a gente, não se esqueça disto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E não se esqueça, o amor é acrescentado aos poucos. Você pode estar aí a pensar, mas eu não sinto que vou repetir, porque eu deparo-me às vezes com coisas que a maior parte das perguntas que me fazem é essa: eu não me sinto amado, eu não me sinto merecedor do amor, eu fiz muita coisa, eu acho que Deus não me ama. Deus ama a sua vida, garantidamente, senão Ele não teria dado o Filho Jesus para morrer na cruz por si. Só quando você entender o que Jesus fez ali na cruz por si, para que você não pereça, mas tenha vida eterna, só nesse dia que você vai entender a profundidade do amor que Deus tem pela sua vida. Pode ser que não seja hoje, já. Se for, glória a Deus. Eu fico bem feliz pela sua vida, muito feliz mesmo. Mas permita-se ser amado. Não se feche ao amor de Deus com uma acusação que venha na sua mente, dizendo que você não é ninguém, que não é nada, não é merecedor, porque você é filho de Deus. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Foi formado para um propósito maravilhoso aqui na Terra, que eu espero que você ouça a voz de Deus, independentemente se é para você andar e deixar-se fluir no rio, mas o que Deus quer é que você saia da zona de conforto, ali como o Ezequiel saiu da zona de conforto, e Abraão também teve que largar a terra dele, os pais dele, largar a família e sair da zona de conforto para poder ser abençoado. Então submeta-se ao governo de Jesus, submeta-se, porque Ele tem algo maravilhoso para fazer em si e através de si. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vossa noite de sábado. Hoje fizemos o direto, a live sem música, mas foi uma bênção. Eu creio que muitas pessoas foram abençoadas. Amo a vida de todos e de todas. Que Deus vos abençoe de uma forma sobrenatural, que eu abençoo a vossa família, abençoo a vossa vida financeira, abençoo os vossos sonhos e projetos, e que vocês realmente, eu oro em nome de Jesus Cristo para que vocês possam ouvir a direção de Deus, porque quando você ouvir a direção de Deus, que traz paz ao coração, ela traz paz. Os pensamentos, não se esqueça nunca disto, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para você ter o fim que você deseja. Então, defina muito bem esses pensamentos. Que o Senhor possa encher o seu coração de amor, de paz, de luz, e que você possa desfrutar do melhor desta terra, porque foi para isso que você nasceu. Você nasceu para governar aqui como um filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então, ande nos caminhos do seu Pai, porque Ele está a mandar esta mensagem para o seu coração, porque o ama incondicionalmente. Amém? Muito obrigado pela presença de todos.
amo a vossa vida mais uma vez. Boa noite, isto hoje está maravilhoso. Deus vos abençoe. Fiquem em paz.